Então, na aula passada a gente quase terminou a parte de modulação AM, né? E só faltou um assunto, que é essa parte que eu vou falar agora, translação de frequência, tá? E depois eu já vou entrar em FM. A gente tem que saber bastante modulação AM, porque vocês vão ver que FM a gente vai usar teoria que a gente viu em modulação AM, para a gente poder analisar o FM. Tá? E o FM é muito, a gente vai falar sobre as vantagens já já. Quando falar do FM. Deixa eu só colocar aqui. Tem bastante coisa ainda de frequência e imagem. E aí depois a gente vai chegar em FM. Deixa eu ver. Dá para andar bem em FM hoje? A gente vê se consegue terminar na próxima aula. Se não, a gente termina semana que vem, a gente vê como é que faz. Mas tecnicamente FM é mais complicado. Eu vou pular os exercícios, a gente faz depois na internet. Era para ter feito isso aqui no intervalo, mas não deu. Ué? Ah, desculpa. Pode parar aqui. Depois eu faço FM de faixa estreita e termino FM aqui. Os exercícios de FM que são bem assustadores. Bem mais complicados do que de AM. Tá? Beleza, vamos lá. Então vamos primeiro para finalizar o que faltou de AM. Tá? Bom, ficou faltando para a gente finalizar, né, a parte de AM, essa parte aqui de translação de frequência, tá? Que é o seguinte, na verdade, é apenas uma, digamos, uma forma de simplificar, né, os receptores de transmissão, tanto de AM como de FM. Isso aqui é uma técnica, digamos assim, que se usa, porque você é mais fácil do que você fazer. Porque qual é a ideia que a gente já viu para você poder demodular uma coisa que foi modulada? Você transmite modulado, né, chega lá do outro lado modulado, aí você faz, por exemplo, detecção coerente. Você pega uma frequência igual à da frequência da portadora, multiplica, certo? Depois você passa por um filtro, né? Isso para várias, digamos, frequências diferentes, certo? Isso faz com que você teria, vamos supor que você quer fazer a sintonia do rádio, por exemplo, né? Se você tivesse que fazer isso, você tem que, para cada frequência que você tivesse lá, tanto na frequência na amplitude modulada, que é o AM, como na frequência da frequência modulada, como é a modulação em frequência, como é o FM, você teria que fazer um esquema de filtragem e de multiplicação por portadora para cada uma das estações de rádio. A gente vai falar sobre as estações, basicamente, né, as estações de rádio transmitidas, a informação, você separa pela frequência, né? Então, por exemplo, lá, o cara fala ZYD 101 ou qualquer coisa, né?
O que é isso? Na verdade, é o prefixo e a frequência no qual ela opera, certo? Tem para a estação de AM, que é uma frequência bem mais baixa, e tem para estações de FM, que é uma frequência mais alta, né? A transmissão AM, ela é muito utilizada, ela tem algumas vantagens sobre a transmissão FM. Ela tem vantagens, ela tem um maior alcance, né? Que seria a vantagem, e é um pouquinho mais simples. Os transmissores são mais fáceis de fazer, o receptor também é mais fácil de fazer, né? Tudo é mais simples, né? A frequência é menor também, né? Mas ela tem um problema. Esse é um dos grandes problemas do AM. Você vê que a qualidade, normalmente, do som do AM é menor, né? Mas isso tem uma razão, né? Porque quando você faz modulação em amplitude, se você tiver algum problema relativo ao meio de transmissão que você está usando, por exemplo, está usando ar, né? Então, é só passar por uma árvore, passar por uma parte de concreto, você vai ter problemas com a intensidade do sinal. E aí, além de ter o sinal, você tem o ruído, né? Que é normal você ter uma quantidade de informação que não seja o sinal que você quer, e sim o ruído. Então, fica difícil, às vezes, distinguir o que é sinal e o que é ruído. No FM, por quê? Porque você não sabe se aquela amplitude baixa é porque você transmitiu um sinal de intensidade baixa. E aí não é, de repente não é um sinal de intensidade baixa que está ali, é o ruído que está ali, certo? Então, isso não é problema quando você trabalha com frequência, modulação de frequência. Por quê? Porque você pode manter a amplitude alta, né? Então, a intensidade do ruído, ela vai ser simplesmente menosprezada porque você vai estar trabalhando com uma intensidade muito grande na amplitude, né? Então, e não tem nem muito problema, porque você tendo uma amplitude grande, mesmo que tenha um pouquinho mais de amplitude ou menos de amplitude, não importa. Porque o que você vai ter em ruído? É quando você tem mais frequência ou menos frequência. Então é difícil você ter um problema relacionado a ruído com frequência FM. Em compensação, como a frequência é maior, você também tem problema de alcance, etc. Né? Normalmente AM você consegue transmissões a distâncias quase o dobro do FM. Né? Mas FM você tem mais qualidade, imunidade a ruídos, etc. Outra coisa, a AM você tem um receptor mais fácil de fazer. Né? FM também é um pouquinho mais difícil. Né? E outra coisa, né? Agora voltando para o assunto que a gente vai falar agora, que é a translação de frequência, né? Que é esse aqui que a gente falou. Né? A translação de frequência, né, que está aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é uma ideia que o pessoal teve para não ter que ficar fazendo para várias frequências, que foram transmitidas, principalmente em radiodifusão, você tem que fazer um monte de esquemas de filtro para determinadas frequências. Você vai fazer simplesmente um filtro para uma frequência fixa. E aí o que você vai fazer é fazer como se fosse uma segunda modulação. Vocês concordam comigo que se você tiver modulado, o que você faz? O espectro está aqui, quando você modula, ele vai para uma outra faixa de frequência. Não é isso que acontece na modulação? Né? Depois, o que você faz? Você faz novamente, você multiplica por esse cara aqui, você manda o espectro para a raiz, passa por um filtro e você tem a decodificação. Certo? Olha só. A ideia é, em vez de você ter que ficar fazendo isso, para você sair daqui, desse ponto que está aqui, que é o sinal modulado, e chegar até aqui, o que você tem que fazer? Você tem que normalmente multiplicar, fazer uma detecção coerente, não é isso? A ideia é que, em vez de fazer uma detecção coerente, você faça o seguinte, na verdade, você não quer chegar direto aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai passar por uma coisa intermediária, você vai chegar numa determinada frequência, tá? Ok? Que é uma frequência intermediária. Ok? E daqui sim, você vai chegar, fazer a detecção coerente e usar um filtro. Ou seja, daqui para cá, como é que você faz para você mover o espectro que está aqui, nessa posição aqui que eu vou chamar de F2, e chegar nessa posição aqui que é o F1, FI. Né? É só você mandar uma modulação novamente, concorda comigo? Se você jogar novamente para uma determinada frequência, você consegue mandar para lá também. Certo? Então a ideia é fazer isso. Por isso que ele chama de translação de frequência. Quer dizer, na verdade, o sinal que vem modulado lá da rádio FM, ela
no final ele quer chegar aqui. A partir do momento que ele chegar aqui, ele vai ser filtrado e novamente modulado através de detecção coerente para chegar lá na origem, né? Então, a ideia é chegar nessa parte intermediária aqui, através apenas, aí no caso, só vai precisar de osciladores. Osciladores que mandem dessa frequência F2 para essa frequência F1 aqui, Fi, certo? Isso facilita bastante. Depois eu não tenho que ficar fazendo... Porque se fosse da outra forma, eu teria que fazer para cada frequência um oscilador que jogasse para a frequência 0 e um filtro. Assim não, eu só mando para outra frequência, depois na outra frequência já tem um cara que manda para a frequência 0 e para o filtro, né? Facilita. Não achem que facilita. Eu diminuo de cara o número de filtros que eu vou usar. Em vez de usar um monte de filtros, eu uso um só, né? Que é para todas as frequências. Só que aí, todas as frequências que estão sendo transmitidas pelo ar, elas têm que, de alguma forma, quando chegarem no receptor, serem mandadas para a frequência intermediária. Basicamente é isso que a gente faz, tá? Então, a translação de frequência, como eu disse, é uma operação bastante utilizada nos processamentos de transmissão e recepção de sinais, porque consiste no deslocamento do espectro de um sinal que você, né, já tem de uma faixa de frequência, que foi o que você modulou, para outra faixa de frequência. Só que você vai... O que a gente fazia normalmente quando era só um sinal? A gente pegava esse sinal, multiplicava pela frequência do próprio sinal, que é a demodulação coerente, e depois fazia a filtragem. Em vez de fazer isso para todas as frequências, você faz o seguinte, você multiplica esse sinal por uma outra frequência qualquer, que a gente vai descobrir qual é, que vai mandar para outra posição do espectro, como se modulasse 2 vezes, certo? E aí a segunda modulação vai vai colocar o sinal exatamente na posição que você quer. E lá no receptor vai ter um oscilador daquela frequência ali. E aí ele simplesmente, aquele oscilador daquela frequência vai mandar para a raiz, vai passar pelo filtro e acabou. Tá? Em vez de fazer, como eu falei, em vez de fazer a seguinte operação, ó, sinal original, sinal modulado, depois detecção coerente, e encontrar o sinal original novamente, o que você vai fazer é isso aqui, ó, sinal original, sinal modulado novamente numa outra posição, e finalmente o sinal que você quer. Tá? Qual é a vantagem daqui, Abel? Não estou entendendo, aqui tem mais operações do que aqui. Sim, concordo, aqui tem mais operações do que aqui, certo? Só que aqui, o que acontece? Essa operação final, que é sair daqui até aqui, basta fazer uma vez com um oscilador local que já está aqui dentro. Se eu tivesse que fazer aqui, para cada frequência eu teria que ter um oscilador diferente. Ah, mas você também vai ter que ter um oscilador sim, só vou ter que ter um oscilador diferente, depois um filtro também. Isso dá mais trabalho, acreditem, dá mais trabalho, certo? Assim, você simplesmente, o que você faz, ó, o que o cara está falando aqui, ó, o que você faz? Traz o espectro da portadora para uma faixa mais baixa do espectro de frequências. Até mais fácil depois você fazer justamente a demodulação coerente quando você trabalha dessa forma, né? E aí, essa frequência mais baixa a gente chama de frequência intermediária. Então, no receptor vai ter lá sempre um detector, um transformador de frequência intermediária para a frequência que você quer, para o sinal demodulado, certo? E aí fica muito mais simples, certo? Porque, inclusive, o problema é que você fazer a demodulação coerente, você sabe que tem que ter um oscilador com a mesma frequência, né? Você ficar toda hora tentando achar a mesma frequência, fica muito mais fácil. Se você conseguir trazer para a frequência intermediária e aí só você vai ter trabalho uma vez, que é em vez de ter trabalho várias vezes. Então a ideia é justamente essa, né? Então a translação de frequência, o esquema é esse, ó. Você tem um sinal que foi transmitido, certo? Você faz uma filtragem, né, simples, né, para você trabalhar com tirar as portadoras de alta frequência aqui. O que você vai fazer aqui? Aí você vai multiplicar por um outro cosseno de 2π F0. Esse F0 aqui, ele é feito de modo que aqui, ó, a frequência da portadora é Fc. Quando você coloca a multiplicação por F0, o que acontece? Se você multiplica por um cosseno de 2π F0t,
você vai deslocar o FC mais F0 e menos F0. Né? O que vai acontecer? Você vai mandar justamente, olha o S de F que está aqui, olha o espectro que está aqui. O que você vai fazer? Você vai mandar ele justamente para cá, para o F de I. Então você vai ter, que tem os dois lados, né? Esse cara vem para cá, esse cara vem para cá. Na verdade tem mais uma opção, depois vocês vão ver, né? Na verdade, quando você multiplica por F0, ele manda para cá e para cá, para cá e para cá. Né? Vocês concordam comigo que esse aqui também poderia mandar para uma outra frequência imagem mais afastada? É a soma, estou fazendo a diferença. Né? Porque, na verdade, se você tem isso aqui, e você multiplica por um cosseno de 2π F0t, o que acontece? Isso que está aqui, deixa eu botar o original aqui. O que acontece com ele? Né? Esse cara vai para cá, por exemplo, e para cá, e esse cara vai para cá e para cá. Na verdade, parecem 4 espectros, né? Porque tinha 2, certo? Então ele vai para 4, certo? Por quê? Porque é mais e menos F0, certo? Então é 2 para lá e 2 para cá, ok? Então o que você pode fazer? Vocês vão ver, inclusive, que tem 2 maneiras de fazer a filtragem, certo? Aí o que você faz? Aí você faz um filtro, né, simplesmente em cima da frequência que você queria, né? O F0 foi escolhido de maneira que o FC foi transferido para cá, ou seja, esse cara que está aqui vira esse cara que está aqui. Né? Esse cara que está aqui vira esse cara que está aqui. Passa por um filtro. O que vai acontecer quando você passar pelo filtro? Você simplesmente vai cortar qualquer... Lembra, essas outras... Se esses dois são os que te interessam, esse cara some, certo? O que vai acontecer? Aí você já tem o espectro do sinal que você tem, só que em vez de ele estar separado assim que você fazia a demodulação, eles estão mais juntinhos. Fica mais fácil fazer o demodulador agora. Aí o que vai acontecer? Você multiplica de novo por uma frequência FI. O que vai acontecer quando você multiplicar para FI? Esse cara vem para cá e para lá, esse cara vem para cá e para lá. Ou seja, vai ficar um cara aqui na origem, um cara aqui e um cara aqui, né? Onde o FI está aqui. Né? O 2FI aqui e aqui 2FI. A gente já viu, aí é a demodulação coerente que a gente já viu. Aí passa pelo filtro e você tem o seu sinal, certo? A vantagem, como eu te falei, a vantagem é que se você coloca, é que esse demodulador de FI, ele é fixo. Aí, na verdade, a única coisa que você tem que fazer é antes, lá na entrada do sinal que está recebendo da rede, você simplesmente fazer uma multiplicação por esse cosseno de 2π F0. Esse F0 vai depender de cada frequência que você está recebendo. Por quê? Porque se a frequência, por exemplo, é 102,9 lá, a frequência da antena 1 FM, certo? Ele tem que mandar para a frequência intermediária de 10,7 MHz, que é a frequência que se usa para FM. Então, o que ele tem que fazer? Vamos supor, 102.7, 10,7. Ele tem que meter um F0 de 90, porque aí 102 menos os 92 cai em cima. E aí para cada uma das emissões que você está recebendo no seu receptor, você vai ter um F0 diferente. Aí vai ter que ter um oscilador variável ali. Mas notem, se vocês tivessem que fazer a demodulação coerente, também já teria que ter um próprio FC diferente para cada FC que foi transmitido. Então isso não é nada demais. A vantagem é que você, além de ter um FC diferente, você teria que ter, de novo, um outro FC lá dentro, 2 vezes, e um outro filtro, certo? Ou seja, você teria que ter lá dentro um cara que fica fazendo isso aqui, ó, que é o resultado final que você quer, diferente para cada coisa. Assim não, assim se você manda para o FI, esse circuito é fixo, ele não muda. Ele pode ser feito muito mais preciso do que um que você tem que fazer muito mais variável, digamos assim. Olha, a ideia justamente da frequência imagem é essa. Você transformar essa operação, digamos, de demodulação, conseguir fazer com que ela seja mais precisa, que você consiga uma melhor facilidade nisso. Né? A complexidade é maior até para fazer, porém você só faz uma vez. Enquanto os outros você tem que fazer várias vezes. Tá legal? Lembrando aqui, ó, que eu falei para vocês, ó, tem 2 casos que a gente pode chegar no que você quer. Né? Você quer mandar para o FI. Então você pode mandar fazendo isso, ó, usando esse F0 aqui, estão vendo? E aí você FC mais F0 vai dar o FI, FC menos F0 vai dar esse FI.
Ou você pode botar um outro F0 grandão, tá vendo? Aí esse cara anda para o menos FI e esse cara anda para o mais FI. Não tem problema, eles são simétricos. Então existem duas possibilidades, certo? De F0, tá ok? Essa coisa pode dar problema mais tarde, a gente vai ver, né? A gente vai ver, dependendo de como é que você vai escolher isso, tá? Você pode, no mesma frequência mais, se sintonizar frequências que você não queria porque você usou um F0 que não era tão adequado. Para isso, a gente vai ver que esse tipo de coisa não vai acontecer na frequência FM, porque o pessoal escolheu já a frequência imagem de maneira que isso não possa acontecer, e a faixa de FM também foi escolhida de maneira que isso não possa acontecer, mas no AM isso pode acontecer. A gente vai ver que pode acontecer essa detecção, digamos, duplicada. E aí, o que você tem que fazer? Basicamente, é por isso que existe tipo a Anatel, que não vai dar, por exemplo, numa mesma região, uma frequência para uma determinada rádio, de maneira que isso possa interferir numa outra rádio que esteja transmitindo. Em FM não tem problema, isso não tem como acontecer. Em AM tem como acontecer, né? Pode haver interferência. Mas aí, lembre-se, as rádios são concessões que são feitas pelo Estado. Então, isso em qualquer lugar do mundo. Tem uma agência reguladora, senão virava bagunça, né? Então, o cara simplesmente, se ele quiser, ele vai ter que ter uma frequência. Naquela cidade, dependendo se uma determinada rádio já está transmitindo uma determinada frequência, em alguns casos você não vai ter frequências que você possa usar, né? Tem uma faixa lá que você consegue não haver sobreposição, mas não é em todas as faixas, tá? Então, dependendo da frequência que uma determinada rádio escolha, se uma outra rádio tentar escolher uma frequência que estaria a princípio disponível, por causa dessa coisa que pode haver, essa superposição que vocês estão vendo aqui, essa superposição aqui, que é o caso de você escolher um F0 diferente aqui, na hora de você fazer a sua frequência imagem, ela só pode ser evitada se o cara simplesmente falar, não, então você não usa aquela outra faixa de frequência, não pode ser usada, tá, ok? Essa ideia é a ideia que se faz. Por isso que tem que ter um órgão regulador, certo? Então a ideia da translação de frequência é justamente essa. Então, o que acontece quando a gente, só lembrando, o que acontece quando a gente faz a multiplicação por cosseno 2π F0? Você tem um deslocamento do espectro, né? Então, o que acontece? Você pode ter um F0, como eu falei ali em cima, né? Você pode ter dois tipos de F0 para chegar na sua frequência intermediária, que é aquela que é fixa, que é usada pelo receptor para fazer a demodulação. O F0 que vale FC menos FI, que é esse aqui, ele vale FC menos FI, certo? E esse cara aqui, que se você olhar, quanto é que vale esse F0? Ele vale FC mais FI, estão vendo? Porque é o FC, olha aqui, o FC não começa em 0, até FC, não tem que andar esse pedaço aqui. Então, de um lado ele vale FC menos o FI, ou ele pode valer também o FC mais o FI. Também dá para funcionar dessa forma. Se o F0 for FC mais FI, mais a frequência intermediária, ele também vai jogar esse cara para cá, dentro do que você quer. Você não quer deslocar o seu espectro de maneira que ele fique em cima da frequência intermediária? Se eu escolher um F0 que é FC mais FI, ele joga exatamente ali. E se eu escolher um F0 que é FC menos FI, ele joga exatamente ali. Ele joga na frequência intermediária. Certo? Nesses dois casos. Então, tem dois casos que você pode trabalhar. FC menos FI, FC mais FI. O mais comum é você usar FC menos FI. Por quê? Porque primeiro que a frequência é menor. Osciladores de menores frequências são mais fáceis de fazer. Segundo, é que fica mais fácil de enxergar, né? Não tem cruzamento, certo? Essa recepção que é mais utilizada, né? Que é essa aqui, ela é chamada de super heterógena, tá ok? É a opção que você usa o nosso FC como o nosso F0 como FC menos FI, certo? Notem que eu falei, o que vai acontecer?
na recepção, né? Como é que é feita a recepção, então, de radiofrequência, de frequência de AM e FM? Né? A frequência lá que está sendo transmitida é a frequência da rádio. 102.7 ou 100.7, certo? O que vai acontecer? Quando chegar na entrada do receptor, vai ter um F0, certo? É o seguinte, o FI do rádio FM é 10,7. Ele quer que o FI, ou seja, que aquela frequência de 100.7, ou de 102,7, ou de 103,9, sei lá, tudo de 2, então a variação de... Vocês já viram que FM é sempre de 0,2, 101,3, 101,5, não tem 101,4? Não tem. Por quê? Porque a variação do espaçamento para a FM é de quanto? Ou 0,2 MHz, tá certo? 0,2, tá? Já a AM, a variação qual é? 10 kHz, então 1490, 1500, 1510, assim por diante. Não tem problema, tá? Então, o que vai acontecer? Está chegando lá, 102.7, certo? A FI é 10.7 fixa. O que tem que ser o F0? Tem que ser, se fosse super heterogênea, né, que a gente já viu, você tem que fazer o quê? Tem que ser 102.7 menos o 10.7 dá 92. Então, você usa um F0 ali na entrada do receptor de 92. Quando fizer a multiplicação para esse F0 de 92, vai mandar o 102.7 para onde? Para o 10.7. Ah, mas aí ainda não terminou. Não terminou. Mas você mandou para o 10.7. Espectro, o sinal está ali, não está? Mandou para o 10.7. Quando você mandou para o 10.7, o que você vai fazer agora? Você vai multiplicar por 10.7. Concorda comigo? Você vai multiplicar por 10.7. Quando você multiplicar por 10.7, vai mandar para 21.4 e para 0. Não é isso que acontece? Para 21.4 para 0. 21.4, o que você faz? Manda um filtro, em 0 você faz um filtro passa baixa, basta ser de 5 MHz, já está passando, já está tranquilo. Ele rejeita tudo acima de 5. Então ele vai rejeitar o que em 10, vai rejeitar o que aqui em 21, não interessa, certo? Vai ficar só o que está ali dentro. E aí você faz, o seu sinal já está ali, é só lembrar que o sinal já está ali, né? Está no domínio da frequência, não tem que fazer nada, não tem que fazer a transformada inversa de Fourier. O sinal já está ali, ok? É só passar pelo filtro. Se você pegar, vai estar o sinal ali. Claro que talvez tenha que fazer uma amplificação, que a gente viu que quando faz isso, perde um pouquinho da potência do sinal, né? Ele diminui por 2, etc. Mas isso não é tão importante. O importante é que esteja ali. Bom, no caso das rádios AM, né, a faixa de frequência é de 540 a 1610, isso é padronização. Né? A frequência intermediária isso é ruim, a frequência intermediária de rádio AM é de 455 kHz. Na verdade, foi muito mal escolhida essa frequência intermediária. Porque quando a frequência intermediária, quando o dobro dela, que daria 910, né, cabe dentro da faixa, e cabe, tá vendo? Ó, de 540 até 1610 tem quanto ali? Tem 1070, é isso? 1070, não é? E o dobro dessa, a gente vai ver, vocês vão entender já o dobro. O dobro dessa faixa dá quanto? Dá do dobro de 455 dá 910, fica aí dentro dos 970. Então você tem um espaço ali em que pode haver, vocês vão entender já que pode haver aquela duplicidade. Aí quem resolve esse problema? O organismo regulador de cada país. No caso aqui no Brasil seria a Anatel, que vai falar, ó, essa rádio aqui de Maringá 1 não pode transmitir nessa frequência, porque já a Maringá 2 está na frequência lá em cima, e aí se usar a frequência intermediária vai dar pau, vai ter sobreposição. No FM, olha o que acontece. Qual é o dobro de 20.7? De 10.7? É 21.4. E se você olhar de 88.1 até 109, você vê que não dá 21.4. Olha só, de 88.1 até 100 dá 11.9, não é isso? Não é 11.9? 11.9. 11.9 mais 7.9, vamos botar 12 mais
8, né, para facilitar, vai dar quanto? Vai dar 20. Mas o outro é 21.4, não tem problema. Vocês vão ver que não tem problema de sobreposição, certo? Ok? Então, se você... O que você quer fazer, então, na recepção? Você quer ajustar o F0, certo? Tem que tomar cuidado, né? Porque em AM, dependendo do F0 que você vai utilizar, pode haver uma sobreposição, tá? Então, olha só. Como eu falei, né? Numa emissora... se a frequência, vamos supor que a transmissão que você está fazendo de FM é nessa frequência de 100.7. O que vai acontecer? É só usar um F0 de 90 que vai mandar o 100.7 exatamente para o 10.7. Certo? Ok? Não tem problema nenhum. Tá? Se você tiver uma frequência de, por exemplo, 90.7, aí você usa 80. E assim por diante. Tá? Mas a gente já viu que tem duas possibilidades de sintonia, né? Do F0. A gente já tinha visto isso. Ó. F0 é igual a FC mais FI, ou F0 pode ser FC mais FI. Menos e mais. A gente já viu isso lá em cima. Certo? Então, o que acontece? Dependendo de como você encontra como você vai usar esse F0 aí, no caso do FM isso não acontece. Né? Você pode ter uma, que a gente chama de uma portadora indesejada. Né? O cara usa um F0 diferente e vem uma portadora lá do outro lado e acaba chegando no que você quer. Certo? Ok? Então, isso aqui vocês vão entender da seguinte forma. Olha só. Só para vocês entenderem. Ó. Qual vai ser, né? Qual vai ser as duas frequências que você tem aqui? Ó? Faz o seguinte. Ó. Faz uma conta aqui, só para vocês terem ideia. Vamos supor que você tem duas possibilidades com F0 diferentes. Né? Você tem esse cara aqui, né? Que a gente pode chamar de FC. Deixa eu ver se é esse mesmo. É isso mesmo. Ó. O que acontece? Igual esses dois caras aqui. Ó. Coloca só para vocês verem a conta que vai dar aqui. Ó. FC. Ó. Se eu pegar, botar F0 igual a FC mais FI, menos FI. E você colocar F0 é igual a FC menos mais FI. Como esses F, se eu igualar, né, se eu fizer com que, apesar que em dois F0 diferentes, eu vou ter o quê? Né, na verdade, eu vou ter as frequências imagem, olha só, se eu pegar esse cara eu chamar de isso. Deixa eu ver, é o contrário. Isso. Aí faz assim, ó. É que não, ele está falando o seguinte, usando o mesmo F0, você pode sintonizar, usando F0 semelhantes, viáveis, digamos assim, você pode sintonizar duas frequências diferentes, FC e FC'. Né? O que vai acontecer? Se você fizer isso, olha aqui, faz o de baixo menos o de cima, vai ficar 0 igual a FC menos FC' menos 2FI. Certo? Ou seja, FC' igual a FC menos 2FI. Então, você consegue, se isso acontecer, né, você consegue os F6 diferentes que podem ser sintonizados com a mesma frequência imagem. Certo? Ok? Ó, os F0 aqui. Né? Ok? Então, você consegue, com o mesmo F0, notem, você pode... É o que ele está mostrando aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Aqui tem um sinal... E aqui tem outro sinal, né? Se ele fizer, lembra que você tem duas maneiras de fazer a sintonia? Lembra que você tem duas maneiras de fazer a sintonia? Você está aqui e você quer mandar para cá, certo? Uma das maneiras é fazer isso vir para cá, isso vir para cá. Outra maneira é isso vem para cá e isso vem para cá, certo? Olha só, aqui é o que ele está falando, com o mesmo F0,
com o mesmo F0. Está vendo aqui? Esse cara, se você pegar a maneira número 1, olha aqui, ele manda para cá, certo? Agora, esse cara, com o mesmo F0 e usando a maneira número 2, ele manda para cá. E o que vai acontecer? Na verdade, eu botei para cá, né? Mas esse cara vem para cá e esse vai para cá. Esse vai para cá, ou seja, vocês notem que o que vai acontecer nesse caso? Isso vai acontecer. Ó. Você vai ter os dois espectros aqui, certo? Um espectro desse aqui e um espectro desse aqui, certo? Isso vai acontecer. Isso só acontece porque justamente ó, você pode ter dois caras aqui, ó, ou F' C seu FC menos 2FI, ou se você fizer ao contrário, né, o F'C seu FC mais 2FI, certo? Nesse caso, você vai ter superposição. Esse caso não acontece quando você trabalha com FM. Quando trabalha com FM, o que acontece? Não tem como aparecer um FC mais 2FI de maneira que apareça dentro da faixa. Porque o 2F, qual é a frequência imagem no FM? Não é 2? Não é 10,7? Então lá dentro da faixa não tem nenhuma coisa, não tem nenhuma faixa de frequência que você somando 2, se você pegar nas baixas, ou diminuindo 2, se você pegar nas altas, que continue dentro da faixa de frequência. Não tem como chegar num F' diferente. Porém, isso aí por quê? Por causa, como eu falei, o espaço entre a frequência mínima do FM e a frequência máxima do FM é menor do que 2 vezes a frequência imagem. Mas o espaço entre a frequência mínima do AM e a frequência máxima do AM é de mais de 910. Ou seja, é maior do que 2 vezes a frequência imagem. Então, você pode ter um cara aqui, que está lá, qual é o valor da mínima do AM mesmo? 540. Ó. Você pode ter um cara que está em 540 aqui. Se você pegar os 910, vai até onde esse cara? Ele manda esse cara, 2 vezes a frequência imagem, para 1450. E, da mesma forma, o que vai acontecer? 1450 pode ser uma frequência que pode um cara de 1450 pode querer utilizar. Ele usando menos, ou seja, ele vai mandar para cá. Essas duas frequências vão o quê? Vão interagir. Então, você não pode ter isso, certo? Então, a sintonia usando frequência imagem tem que tomar cuidado. E aí, como resolve? Na verdade, podia ter sido resolvido se eles tivessem colocado a faixa de frequência AM menor. Ou tivessem escolhido uma frequência imagem diferente. Sinceramente, tem algum aspecto histórico aí que eu não sei porque isso não foi feito. Sinceramente, eu não sei porquê. Provavelmente, como assim aspecto histórico? Provavelmente os filtros já existiam, né, os moduladores, alguma coisa na época que foi implementado isso. Depois alguém enxergou essa possibilidade e já era tarde demais, já tinham liberado essas faixas. Sinceramente, eu teria que estudar um pouco isso. Não sei porque no FM foi feito depois, então já não deixaram isso acontecer. É só você fazer com que a frequência imagem, o dobro dela seja maior do que a faixa de frequência. Não tem como você conseguir isso, porque simplesmente se você pegar esse cara, como você vai ter no mínimo 2 vezes FI, você vai mandar para um lugar que vai ser fora da faixa. Então ali não vai ter ninguém que vai estar interferindo com aquela estação. Tá? Não é o que acontece no AM. Legal? Então era a última coisa de AM, a gente vai ter uns exemplos aqui, vocês vão entender quando eu fizer os exercícios, onde é que a gente chega aqui, né? Mas eu vou pular porque eu quero terminar a teoria. Então, vou começar em modulação de frequência, tá? Então, na modulação de frequência, o nome já está dizendo, não é a amplitude que varia com o sinal modulador, com o M de T, com o sinal que você quer transmitir. Porque na modulação de amplitude é isso que acontece. O M de T é multiplicado por uma frequência maior, e você tem uma variação na amplitude, certo? Lá na modulação AM, o que você tem? Tá, você tem um sinal qualquer, né? E você tem um sinal que tem uma frequência fixa. O que acontece? Quando você faz a multiplicação dos dois, você tem isso. O que é transmitido é esse sinal aqui. Tá?
Está variando o quê? A amplitude. Na modulação em FM, o que isso acontece? Como é que funciona? Você tem um sinal, deixa eu mostrar aqui, né? Está aqui esse sinal, né? À medida que esse sinal aumenta de valor, tá vendo? Tem um sinal menor, esse não é S de T, viu, pessoal? Esse aqui é M de T, S de T é esse sinal aqui, M de T é esse sinal aqui. Ficou estranho aqui. Então, o que acontece? À medida que aumenta o valor, né, do sinal M de T, aumenta a frequência da portadora que está aqui embaixo. À medida que o sinal diminui de valor, a frequência diminui. A frequência diminui, né, você vai espaçando mais, certo? Frequência alta, frequência baixa, certo? Por quê? Frequência alta é assim, frequência baixa é assim. Porque a frequência é 1 sobre o período, certo? Se você aumenta a frequência, o que você está fazendo com o T? Está diminuindo o período. Se está diminuindo o tempo, fica mais juntinho. Certo? Se está aumentando o tempo, a frequência diminui, fica mais espaçado. Certo? Ok? Então, essa é a diferença básica. Aí você fala, qual é a grande vantagem? A maior vantagem é que você, principalmente, é relacionado a ruído. Né? Agora, você pode ter variações pequenas lá, né, no seu sinal, na amplitude, ó, se você tiver ruído aqui, né, em cima dessa forma de onda aqui, mesmo que tenha ruído, como que você está medindo não é a amplitude dela, você pode até usar um filtro que corta, né, fazer uma passagem por zero, certo? Você está medindo sim a frequência, os ruídos aqui não vão interferir muito na demodulação do sinal, certo? Porém, se você estiver trabalhando com modulação AM, sim, interfere, certo? Ok. Então, ó, a frequência da portadora varia linearmente com a mensagem ou o sinal modulador, enquanto a amplitude é constante. Essa é a grande diferença. Quem varia é a frequência e não é a amplitude. Na modulação AM, quem varia é a amplitude. Certo? Então, vamos aqui só entender um pouquinho mais da matemática envolvida na modulação de frequência. Tá? Então, como é que temos a portadora? Como é que é a forma de onda que é transmitida normalmente? A gente já viu, você tem uma portadora, né, o x de t, né, é um AC cosseno de 2π FCT mais um θ zero, certo? Ok? E quando é modulação AM, a portadora, quem varia aqui, é essa amplitude. Então, esse AC, ele não é constante. Ele é variante com o tempo. Na verdade, não é um AC, é um AC M de T. Né? Concordam comigo? É um AC M de T. É o que está multiplicando o cosseno. Certo? Mas, se você tem uma portadora de FM, o AC é constante. O que vai variar? Quem vai variar é isso aqui. Ó. Né? No AM, essa frequência é constante. No FM, essa frequência da portadora muda, é variante, certo? A gente pode dizer o seguinte, ó, o que está aqui dentro, ele chama de θ de T. No FM, esse θ de T é uma coisa variante com o tempo, né? Certo? Você vai ter o quê? Uma coisa que varia linearmente com o tempo, tá? Ok? Já no caso, porque, mas lá no AM isso não acontece, né? O FC é constante, certo? Esse θ de T, ele vai variar aqui, inclusive a fase aqui, certo? Então, ó, num instante qualquer, num determinado instante qualquer de tempo, certo? A portadora vai ter essa forma de onda aqui, ó, vai ter essa forma aqui. AC cosseno de θ de T, onde o θ de T é simplesmente um 2π FCT mais θ. Para cada T você vai ter um θ de T diferente, mas com FC constante, certo? Com FC constante. Né? Isso aqui, ó, ele bota como 2π FC, mas a gente sabe que isso aqui nada mais é do que o ômega C se você estiver trabalhando em radianos por segundo. Né? Ok? Legal. Então, ó, se a gente tiver numa modulação normal, né,
numa modulação AM, por exemplo, né, numa portadora modulada, o que você vai ter? Você vai ter variações. Isso aqui é uma portadora em si. Numa portadora modulada no tipo AM, por exemplo, você vai ter um AC, né, de T, certo? E um cosseno de θ de T, certo? Ok? O que vai acontecer? Né? Na verdade, quando você trabalha, né, com FM, o que vai acontecer? Esse AC de T, ele vai ser constante. Agora, o nosso θ de T vai ser variável, né? Você vai ter uma velocidade angular, né, a frequência disso aqui, que é 2πfct, né? Ela vai variar, certo? Ou seja, você vai ter um valor instantâneo, né, para cada instante, que vai ser a variação daquela sua fase que depende do t. Se a gente fizer a derivada do que nós temos lá, né, do ωi, o que vai acontecer aqui? Que o ωi, que é a frequência instantânea, que é a variação do θ de t em radianos por segundo, né? Se você pegar agora e fizer, quem é 2π FIT, isso aqui é a frequência instantânea, vai ser d dt, né? Ou seja, quem é FI de t? ωi de t dividido por 2π, que vai ser o quê? Que vai ser 1 sobre 2π vezes o d dt de θ de t, certo? Se você quiser encontrar a sua frequência instantânea, né, na verdade, o que vai acontecer com o θ de t aqui? Vai ser 2π, a integral de FI de t dt mais um θ0, certo? Um determinado instante, até você encontrar aqui o nosso mais um θ0, porque você está trabalhando com uma integral indefinida aqui, certo? Certo? Ok? Aqui ele mostrou um caso, né? Como obter. Eu vou pular os exemplos, galera, porque, como eu falei, eu estou querendo correr na matéria, né? Então ele mostrou um caso, como seria a frequência instantânea se você tivesse uma variação de θt dada aqui para essas retas aqui. Então ele pega aqui a frequência instantânea, pode ser até fixa aqui no caso, né? E aí você tem uma variação linear, certo? O que você vai ter aqui? Como é que funciona a modulação FM? Na modulação FM, o que você tem é que a frequência instantânea, que é aquela que você calculou, como sendo a variação do θ de t, né? Que é naquele instante de ponto, naquele instante de tempo, ela vale o quê? Ela vale ele vai falar que vale uma frequência constante, na verdade, mais uma variação. Você sempre vai ter uma frequência central, que a gente chama de frequência central da portadora, né? Ela vai variar para mais ou para menos, dependendo do valor de m de t. Esse kf aí, né, é uma constante que a gente chama de que é a constante de desvio, né? Mas, na verdade, o kf m de t, a cada momento, a cada instante, ele vai variar, porque, como falei, se é modulação em frequência, quem varia? A frequência central, ela varia de acordo com o sinal. Se o sinal m de t aumenta, você vai ter uma frequência central, mais um kf m de t naquele determinado instante de tempo de t. Certo? Se vai aumentando, o m de t vai aumentando, o que vai acontecendo com a frequência? Para cada instante de tempo, a frequência vai ser maior. Se o m de t vai diminuindo, ela vai diminuindo também. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. A frequência vai variando da seguinte forma. A frequência da portadora vai ser uma frequência fixa que multiplica uma constante vezes o sinal, né? O que acontece? Vamos supor que esse sinal está aqui, ó. Né? Ele pode ser negativo também. Tá? O que está acontecendo aqui, ó? Nesse instante de tempo aqui, T1, né? O que vai acontecer? A frequência F1 em T1, em T igual a T1,
ela vai valer FC mais KF, que multiplica quem? Esse valor aqui, ó, que vai ser o M de T1, certo? No instante seguinte, ou seja, vamos supor que aqui seja, só para ter uma ideia, vamos dar valores aqui, vamos supor que aqui seja, KF seja igual a 1, e o M de T, nesse instante, seja igual a 1 também. Então, olha só, isso aqui vai ser a frequência original, né, da sua portadora, a frequência central, mais 1, certo? Se você andar um pouquinho em T2, o que vai acontecer? Frequência instantânea em T igual a T2 vai ser a frequência original, mais 1 vezes, vamos supor que aqui seja meio, certo? Quanto é que vai ser a frequência aqui? Menor. Então, isso aqui, ó, pode ser demonstrado facilmente aqui, ó. Olha só, para cada instante de tempo, eu tenho um valor de MDT. O que vai acontecendo com a frequência? Vai aumentando. Por que está aumentando a frequência aqui? Porque o MDT está aumentando. Por que está diminuindo aqui a frequência? Porque o MDT está diminuindo. Tá? Então, o MDT ele age na frequência, certo? Direto. Tá? Direto. Ok? Então, essa constante aqui, esse valor aqui, a gente chama de desvio instantâneo de frequência, porque a cada instante de tempo, você vai ter uma diferença entre a frequência original, que é o F de C, e a frequência naquele momento. Tá certo? Ok? Essa constante KF, ela é utilizada para a gente poder dar mais, digamos assim, força na variação da frequência ou não. Certo? Por exemplo, se eu colocar um KF bastante grande, né, o MDT pode variar um pouquinho, né, que a minha frequência vai aumentar muito mais, certo? Então, essa constante, às vezes, é usada para a gente não ter grandes disparidades aqui. Vocês vão ver já já, certo? Só lembrando, né? Então, o que está acontecendo aqui? Quem é, né, o meu θ de T lá? Simplesmente é o 2πfct mais uma frequência instantânea, né? Tá ok? Então, só voltando aqui, deixa eu pegar. Ó. Quem é o meu θ de T, não é? 2π integral de f de i de t dt mais θ0. Agora substitui o f de i de t por fc mais kf m de t. Tá? Você simplesmente coloca aqui dentro. O que vai acontecer? Você vai ter um 2π fct, certo? Porque o fc vai estar lá, mais o quê? Continuando aqui. 2π fct mais 2π kf integral de mt dt, porque você não pode tirar ali a integral, você não sabe quanto vale a m de t. Ah, mas você pegou o FC era constante, cara. Podia botar para fora da integral, por isso que encontrou 2π. Mais um θ0, certo? Ou seja, a minha onda transmitida é isso aqui, ó. Que depende, vai ter uma frequência, né, constante, certo? Mais uma outra frequência que varia com o sinal que você está trabalhando, certo? Mais um θ0, essa fase depois a gente vai até mexer, certo? Esse cara aqui, ó, como tem a ver com a fase, né? O pessoal chama de desvio instantâneo de fase, que tem a ver com o θt, certo? Na verdade, o desvio de fase está ligado ao desvio de frequência. Isso aí é uma relação direta entre fase e frequência. Tá ok? Aqui está um desenho disso. Tá? Definindo algumas coisas apenas, ó. São definições. O que é desvio máximo de fase? Né? O desvio máximo de fase, que é o desvio máximo de frequência, desculpe. O máximo de frequência, o ΔF, é KF vezes o maior valor que o módulo de MDT pode ter. Que módulo? Porque MDT pode ser positivo ou negativo. Certo? Então, desvio máximo de frequência, ΔF máximo. Né? Por que máximo? É o máximo que pode acontecer. Certo? Qual vai ser o desvio máximo de fase? Vai ser 2πkf, que são constantes, vezes o máximo de φ de t. Quem é φ de t? Só lembrando que φ de t, esse φzão de t, é quem? É a integral do m de t dt. Desvio de frequência é mais simples de enxergar. Desvio de fase
é um pouquinho mais difícil porque você está trabalhando aqui. Esses caras estão relacionados entre si através de uma integral, né? Certo? Ok? São definições. A potência, isso a gente vai usar mais tarde. Potência do sinal FM é sempre constante. Potência de sinal variante no tempo, né? Senoidal, é sempre o quê? Módulo ao quadrado da amplitude dividido por 2. Certo? Notem, isso é uma outra vantagem da FM. Você consegue sempre saber a potência. No AM, a gente viu que tem que trabalhar com potências variáveis de acordo com o sinal que você está transmitindo. Tem a ver também com o sistema que você está mandando, da mensagem que você está mandando. Tá? Eu vou explicar isso aqui, que é bem mais complicado, na aula que vem. Mas eu vou conseguir terminar tudo na aula que vem, cara, com certeza. Tá? Porque eu não vou fazer os exercícios. Eu vou deixar os exercícios para a aula da outra aula, na aula da semana que vem, se tiver. Se não tiver, eu faço pela internet, a gente tira dúvidas aí. Mas eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona o espectro do sinal FM no tempo. Porque é bem mais difícil. Mas função de Bess quando a gente tem algumas aproximações. Porque, na verdade, o que você vai fazer é o seguinte. Ó, o que está acontecendo? O que é o sinal FM? Né? O que é o sinal FM? É um sinal, né, é uma onda de amplitude constante, né, com uma frequência que pode variar, certo? Uma frequência que pode variar. De quanto é essa variação de frequência? De acordo com o sinal de entrada da mensagem que você quer mandar, que é o M de T, certo? Então, vou pegar esse M de T aqui e dividir em pedacinhos pequenos, de intervalo T, certo? Então, o que acontece? Para esse sinal aqui, para esse pedacinho aqui, só um instantinho. Para esse pedacinho aqui, você vai ter um correspondente no tempo, certo? Para o pedacinho seguinte, que é esse cara aqui, você vai ter um outro cara, certo? Para cada pedacinho, para cada instante de tempo, você vai diminuir, quanto mais diminuir, melhor, certo? E aí a gente vai ver isso como funciona na aula que vem, certo? Ok?